Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez te agradecemos por cada pessoa que tem sido fiel em seus dízimos e ofertas, Pai, e tem sustentado, Senhor, o trabalho dessa igreja, o avanço, Senhor, do teu reino, a proclamação do teu evangelho, Pai. Que tu possas dar sempre a liderança dessa igreja, discernimento, temor na administração desses recursos, para que eles sejam aplicados sempre, Senhor, corretamente para a glória do teu nome, honrando também, Senhor, a, o teu nome, a tua missão e com fidelidade a ti, Pai. Senhor, eu te peço também por esse momento que nós teremos agora, que a tua palavra encontre em nossos corações, que a tua palavra desafie nossos corações, que a gente, teu Santo Espírito nos dê, Senhor, instrução, discernimento, aplicação para as nossas vidas, apesar de mim, Pai. No nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não sei como tem sido a sua caminhada aqui nessa nossa série de sermões. Se você não tem vindo com muita frequência, nós estamos caminhando no Sermão do Monte, ouvindo o ensino de Jesus, que está lá em João 5 e vai até. Desculpa, que eu abri aqui em João, porque a marcação não estava aqui. Está lá em Mateus 5 e vai até Mateus 7. É um discurso de Jesus, um ensino de Jesus para os seus discípulos. Eu queria lembrar isso muito bem. Vou repetir isso aqui, e já falei várias vezes isso aqui, mas o Sermão do Monte começa lá no capítulo 5, com Jesus ah, ensinando os discípulos. Diz que tinha uma multidão que estava seguindo Jesus, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e se assentou. Por isso que é o Sermão do Monte. Se assentou ali para ser ouvido. E seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar-lhes. Então, começou a ensinar os discípulos. O Sermão do Monte, portanto, não é um ensino voltado exclusivamente para quem não tem interesse por Jesus, para quem não quer Jesus. Jesus está falando para pessoas que já estavam seguindo ele, que estavam ali querendo ouvir alguma coisa, que estavam querendo aprender. Ele começa a explicar como é a vida de quem anda com ele. Como deve ser a vida de quem o conhece, como deve ser a vida do seu discípulo. E nós passamos aqui por praticamente todo o texto do Sermão do Monte nos últimos meses, aqui na igreja. E fomos tratando de praticamente todos os assuntos que Jesus nos apresentou aqui. Segue como estava antes, sem nenhuma mudança concreta. Esse é um perigo muito real na vida cristã. E talvez você seja cristão há muito tempo, talvez nem seja, mas já tenha passado por situações assim. Mas se você já tem uma caminhada longa, não ache que isso está distante de você. É perfeitamente possível e talvez aconteça com mais frequência do que você imagine, mas não consegue perceber. Você ouvir a palavra e deixar de dar valor a ela. Simplesmente se acostumar. Você até concorda, se emociona, está tudo certo. Mas passa anos e anos e anos vivendo assim. Concorda, está tudo bem, está tudo certo, mas não vou fazer nada com isso. Às vezes a gente entra numa confusão um pouco perigosa, achando que porque a gente conhece muito bem a vida de igreja, a vida cristã, a vida com Jesus, a palavra, e concorda com ela, já está resolvido. Já não tem mais nada o que fazer, a gente não tem mais nenhum passo a dar. A gente acha que isso é conhecer a Jesus, isso é ter fé, isso é ser discípulo de Jesus, mas não é. Jesus, ele não pregou, não ensinou, simplesmente para formar pessoas capazes de repetir o que ele falou, não. Simplesmente para trazer informação intelectual para nós. A fé não é simplesmente concordar intelectualmente com as verdades da Bíblia.
Você pode concordar que a Bíblia inteira é verdade e ainda assim não ser um discípulo de Jesus. Você pode se emocionar com a mensagem do Evangelho e ainda assim não ser um discípulo de Jesus. Jesus, ele pregou, ele ensinou e ele apresentou o Sermão do Monte que temos caminhado aqui para formar discípulos, para ensinar como é a vida do discípulo. E discípulos não são simplesmente pessoas que ouvem Jesus. Tanto que no começo do Sermão do Monte nós temos uma multidão e temos os discípulos. A multidão também estava ouvindo e não é chamada de discípulo. Desde o início aqui a gente tem trazido e a nossa primeira mensagem aqui sobre o Sermão do Monte há alguns meses foi um chamado para sair da multidão e se aproximar dele agora como discípulos. Então, eu chamo você a abrir aí a sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus e vamos ler a partir do versículo 24. Discípulos, eles não são somente pessoas que ouvem Jesus. São pessoas que constroem a vida sobre aquilo que ouviram de Jesus. Nos diz assim o texto. Portanto, ele começa com portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aí acaba o Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Irmãos, Jesus encerra o Sermão do Monte, começando esse trecho com um portanto. Isso é muito importante na nossa interpretação do que Jesus está falando aqui. Se ele está começando com um portanto, quer dizer que ele está considerando tudo que ele falou antes. Ele não está começando um novo bloco. Ele está nos dizendo aqui, é como se ele dissesse isso: olha, depois de tudo o que vocês ouviram, depois de eu ensinar tudo isso aqui para vocês, e aí ele prossegue. Depois de ouvirem sobre santidade, sobre felicidade, sobre bem-aventurança, sobre ser sal e luz, sobre ira descontrolada, escondida no coração, sobre adultério, sobre divórcio, sobre perdão, sobre amor aos inimigos, depois de ouvirem sobre oração, jejum, ídolos, sobre dinheiro, sobre ansiedade, sobre julgamento, sobre o caminho estreito, o caminho largo, sobre falsos profetas, sobre produzir frutos. Depois de tudo isso, o que vocês farão? Chegou um momento aqui, e chegou para nós, chegou para você que está aqui hoje, em que simplesmente ouvir não é mais suficiente. Já não é mais simplesmente concordar, já não é mais simplesmente se sentir bem, já não é mais simplesmente estar considerando com muito amor tudo o que está sendo dito, já não é mais simplesmente ouvir aquela palavra e dizer: ah, a palavra falou comigo hoje. Chegou a hora de construir algo com o que foi ouvido. Tudo que nós ouvimos até aqui no Sermão do Monte, mas tudo que você ouviu sobre Jesus na sua caminhada, precisa deixar de ser apenas informação e se tornar o fundamento sobre o que você vai construir, sobre o qual você vai construir a sua vida a partir de agora. Precisa sair do campo das ideias e alcançar as suas ações concretas.
alcançar as suas vidas. E é por isso que Jesus nos traz essa imagem aqui no fim do Sermão do Monte. Jesus nos apresenta dois homens, duas casas. Ele não está falando somente de um homem que escolheu um lugar seguro, outro que escolheu um lugar inseguro, que foi imprudente. Não. Jesus está apresentando uma comparação, um quadro comparativo, pintando diante de nós esse quadro que apresenta duas formas de responder às palavras dele, de responder ao Sermão do Monte, de responder à Bíblia, de responder à palavra de Deus que já atravessou a sua vida em vários momentos da sua caminhada, que já está aí no seu intelecto, no seu coração. Nós temos dois homens, os dois ouviram, os dois construíram, os dois pareciam por algum tempo estar seguindo o mesmo caminho, mas um era imprudente, tolo, e o outro era prudente, sensato. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. E o que Jesus está ensinando aqui, note, não tem diferença nenhuma no que eles ouviram. A diferença entre a tolice e a sensatez, e o que Jesus está querendo mostrar aqui também é entre o falso discípulo e o discípulo verdadeiro, é que um pegou as informações e agiu em relação a elas. Pegou as instruções de Jesus e trouxe para a vida. E o outro, não. A diferença está no que eles fizeram com aquilo que ouviram. E a gente vai tratar aqui rapidamente dessas comparações que Jesus, e semelhanças que Jesus apresenta aqui em cada uma dessas figuras, dos homens e das casas. Primeiro, eu queria falar de uma semelhança importante aqui, que às vezes passa batido, mas que eu já mencionei. Esses dois homens, tanto o falso como o verdadeiro, o prudente e o insensato, eles ouviram as instruções. Jesus fala no versículo 24: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é o prudente. E Jesus fala no 26: quem ouve e não as pratica. Não foi que um deixou de ouvir, não. Os dois ouviram. Mas um ouviu e praticou. O outro ouviu e não praticou. Antes deles se dedicarem às suas realizações, antes deles se dedicarem à construção das suas casas, eles já sabiam o que deviam fazer. Eles receberam as instruções. Eles não estavam às escuras. As instruções foram dadas e estavam disponíveis. Eles conheciam. E essa observação pode parecer simples, mas é muito importante, porque Jesus não está comparando alguém que teve acesso à informação e outro que nunca teve, não. Os dois ouviram, repito, os dois receberam o mesmo ensino, as mesmas instruções, os dois sabiam o que o mestre havia determinado. Se a gente fosse trazer para a parábola aqui, os dois sabiam as instruções sobre como construir uma casa. Sabe o que deviam fazer, sabe quais são os passos necessários. Mas houve uma resposta diferente da parte deles em relação ao que eles ouviram. E o que acontece é que um deles resolveu relativizar as instruções, tomar atalhos, fazer do seu jeito. Simplesmente chegar lá e construir. O outro resolveu cumprir as instruções, fazer o que tinha que ser feito. Permitiu que Jesus determinasse a maneira como ele construiria. Ele não quis fazer de outra forma. Lá em Lucas 6, nós temos esse mesmo ensino, e tem um detalhe a mais lá, que é bem interessante, sobre a ação dos homens. Jesus diz lá, está registrado lá que Jesus disse que o homem sábio, ele cavou e abriu bem fundo. Ou seja, antes de construir, ele cavou até encontrar uma rocha.
Ele pôs então os alicerces sobre a rocha. E o homem insensato, o homem tolo, o falso, ele sequer cavou. Ele não se deu ao trabalho. Isso é importante porque nos mostra que o homem imprudente, ele estava interessado apenas na casa, apenas em construir a casa. Ele não estava interessado em construir corretamente. Ele só queria o resultado. Não estava disposto a se submeter ao processo necessário para alcançar, para desfrutar do bom resultado. Porque cavar fundo exige tempo. Eu não sei se você sabe o que é alicerce. Uma vez eu falei sobre isso e tinha muita gente que não sabia. Antes de qualquer construção, ah, você precisa fazer uma base sobre aquilo que você vai construir. Você não pode fazer uma parede, essa parede do muro lá fora. A gente não pode simplesmente chegar na terra, colocar o primeiro tijolo e fazer o resto em cima. Se fizer isso, a parede vai cair. Vai chover, vai levar a areia que está ali embaixo e aquele primeiro tijolo vai sair do lugar e vai cair. Então, o que é que a gente precisa fazer? Cavar e preparar toda uma base, circulando todo o terreno. Todo lugar que vai ter uma parede, que vai ter uma coluna, que vai se levantar algo ali, tem que ter uma base preparada antes. Isso dá trabalho, dá esforço, não é bonito. Então, o alicerce que a gente está falando aqui é isso. Só que naquela época, o que é que se fazia? Se cavava até encontrar a rocha. Então, não precisava colocar outra coisa. Construía a partir daquela rocha ali. É por isso que fala que o homem sensato cavou até encontrar a rocha e ali ele pôs os alicerces. Então, você veja que esse homem sensato, ele empreendeu esforço. Para cumprir as instruções, ele precisou se esforçar, gastar tempo, investir seu suor naquilo ali. E muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor, nós vamos passar por esse mesmo tipo de coisa, sabe? Para cumprir as instruções do Senhor, que tantas vezes são colocadas tão claramente diante de nós, a gente sabe o que fazer, mas não faz. Sabe por quê? Porque a gente sabe que vai exigir esforço, vai exigir suor, vai exigir lágrimas, vai exigir abnegação, negação dos próprios desejos, negação de sonhos, inclusive, negação de planos que a gente tinha para a nossa vida. Muitas vezes vai ter aquela necessidade de tomar a própria cruz e seguir pelo caminho para ser fiel às instruções do nosso Senhor. E às vezes é exatamente por isso que a gente não liga para as instruções. A gente não quer agir, porque a gente quer do nosso jeito. A gente quer o resultado, mas quer fazer do nosso jeito. Do jeito mais fácil, do jeito que dói menos às vezes, do jeito que mantém meus prazeres, do jeito que mantém meus planos, meus sonhos. A gente não quer abrir mão disso. A gente quer seguir as próprias instruções do coração. A gente só faz aquilo que dá para fazer. Que a gente concorda. Sabe quem nós somos quando nós agimos dessa forma? O homem tolo dessa aplicação final de Jesus. Jesus, quando conta essa história, está nos chamando mais uma vez para olhar para os nossos corações. E o que a gente tem feito com o que ele tem nos ensinado. Então, lhe pergunto nessa noite, já passamos alguns segundos das 18 horas. Você consegue perceber alguma coisa disso na sua vida? Com quem você se parece mais desses dois homens? Você quer somente o resultado, as bênçãos, as coisas do seu jeito, mas não quer seguir as instruções? Ou você entende que as coisas não são do seu jeito, nem sempre são do seu jeito, e você quer seguir as instruções do Senhor? E então ser bem-aventurado, ser discípulo dele, construir sobre a rocha.
E aí me permita ser um pouco mais prático. Você quer ter um casamento abençoado, firme, duradouro? Então não basta simplesmente desejar esse resultado. É preciso construir de acordo com as instruções do Senhor sobre casamento. Você tem que viver seu casamento de acordo com as instruções do Senhor, que fala no casamento sobre santidade, sobre fidelidade, sobre o papel do homem, o papel da mulher, sobre o amor verdadeiro, serviço, perdão, renúncia, pureza. Todo mundo quer um casamento abençoado, mas prefere seguir outras instruções. Vou ser bem prático de verdade. E por mais que isso seja confrontador e talvez um pouco polêmico, mas a Bíblia é muito clara, por exemplo, sobre qual é o papel do homem e da mulher. E a gente quer ter um casamento abençoado, mas vai buscar o papel do homem e da mulher no feminismo, no machismo, no Instagram e não na palavra. Tem textos hoje sobre casamento que, se você postar, você vai ser banido da rede social. Mas é a instrução do Senhor sobre o que é o casamento. Hoje tem um movimento aí, eu esqueci o nome do movimento, mas ensinando homens a serem homens. Que, na verdade, está ensinando os homens a esmagarem as mulheres, por exemplo, dentro da relação, dentro do casamento. Para bater no peito e dizer, sou homem. Enquanto a Bíblia diz, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Enquanto a Bíblia está dizendo, sirva a sua esposa, se entregue por ela, ame-a mais do que a si mesmo. Mas eu quero um casamento abençoado. É fácil fazer tudo isso? Não. A gente tem que cavar, e cavar, e cavar. E empreender, de fato, esforços em relação a isso. Você quer ter suas necessidades supridas por Deus, viver livre da escravidão, da ansiedade? Então ouça o que Jesus disse sobre dinheiro, sobre juntar tesouros nessa vida como se fosse tudo, sobre não servir a dois senhores, sobre não permitir que o dinheiro governe seu coração, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Você quer que seus filhos andem no caminho correto, então não basta desejar que eles se tornem pessoas boas. Ou esperar que outra pessoa faça esse trabalho, tem que ensiná-lo. Ensiná-lo através de suas ações dentro de casa, vivendo as instruções do Senhor dentro de casa, inclusive. Mas às vezes a gente quer que o filho seja feliz e começa a entregar a ele outros caminhos, outras instruções, relativizar o que o Senhor ensina. A gente vai estar tornando ele feliz? Você pode até achar que sim, mas não está. Você está sendo tolo, insensato. E há diversas áreas da nossa vida que nós podemos fazer isso. Mas a pergunta é sempre a mesma. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Jesus nos ensinou? Porque ouvir é só o começo. Mas chegou a hora da gente construir seguindo essas instruções. E deixa eu te falar, nós estamos sempre construindo. Enquanto a vida acontece, enquanto a gente vive nossos dias, alguma coisa está sendo levantada por nós. Estamos construindo todos os dias, por meio das nossas escolhas, das nossas prioridades, daquilo que a gente estabelece, aceita como verdade, do que não aceita, dos hábitos que a gente repete,
das respostas que a gente dá para as pessoas, das nossas reações, nossas ações, mas especialmente as respostas que nós damos às palavras de Jesus na nossa vida comum. Nós estamos dando forma à vida que nós temos. Estamos construindo a casa que nós vivemos. O tempo inteiro. Mesmo aquele que ouve e não pratica, ele continua construindo. Não se engane. Não existe essa neutralidade, não estou construindo nada, não. Está construindo. A diferença é justamente essa. Ele está construindo sem seguir as instruções que ele acabou de receber de Jesus. O homem aqui, ele não ficou sem projeto, sem casa. Ele construiu. Ele também produziu algo. Ele também viu paredes sendo levantadas. E o problema não foi deixar de construir, foi construir da forma errada. Construir em outros alicerces. Os dois homens viram a sua casa de pé. E eu digo isso porque eu quero repetir com muita sinceridade nessa reta final também do Sermão do Monte. Tem gente que está na caminhada cristã exatamente assim. Se emociona, concorda, gosta, quer, mas não faz nada com o que foi ouvido. Não aceita as instruções do Senhor. Tem o seu próprio livrinho de instruções e só entra ali naquele livrinho de instruções o que ele mesmo aprova. Então, no fim, ele não segue as instruções do Senhor. Ele só segue as suas próprias instruções, o seu próprio coração. E durante algum tempo, talvez não exista diferença visível nenhuma. É interessante que essas duas casas, colocadas sobre a rocha e sobre a areia, se você olhasse externamente, você não veria diferença nenhuma. Sabe por quê? Onde é que está o alicerce? Está embaixo, está escondido. O alicerce dessa casa aqui é bom ou ruim? Quem sabe? Espero que seja bom. Não tem como saber agora. Isso é muito interessante porque nem sempre a fragilidade daquilo que a gente está construindo se apresenta imediatamente. Quando a gente olhasse para aquelas duas casas aqui que Jesus está apresentando, talvez a gente visse a mesma casa, a mesma beleza nas duas, aplaudisse as duas, quisesse comprar qualquer uma das duas, viver em qualquer uma das duas, construir igual a qualquer uma das duas. Porque enquanto não chove, enquanto os rios não transbordam, enquanto os ventos não sopram, é possível viver com essa impressão de que está tudo bem. É possível acreditar que o nosso modo de construir está funcionando, que os atalhos que a gente tomou não tiveram consequências, que realmente não teve lá tanta necessidade de cavar fundo, de se esforçar, de seguir as instruções de Jesus, que está aqui, minha casa está de pé. Mas é aí que Jesus chega, justamente nesse momento das duas casas, que um elemento muda tudo. Chega a tempestade. Cai a chuva, os rios transbordam, sopram os ventos e deram contra aquela casa. E essa tempestade atingiu as duas casas. Mas somente uma ficou de pé. O homem prudente, ele construiu pensando além do momento presente. Pensando no que poderia vir. Ele não avaliou o fundamento somente levando em consideração o que parecia suficiente para aquele dia, para aquele momento, para aquela casa que ele tanto queria.
mas ele construiu a sua casa considerando o que seria capaz de sustentar aquela casa por toda a vida. Sustentar aquela casa quando ela fosse pressionada. O insensato, ele julgou a construção pelo presente. Ele só queria a casa de pé, correu lá e provavelmente terminou até mais rápido do que o sensato. E aqui, que para mim é muito interessante e muito bom, eu tenho certeza que durante muito tempo ele achou que ele tinha feito uma boa escolha. Ele achou que as coisas tinham dado certo. Ainda olhou para o outro, isso não está no texto não, tá? Mas se eu fosse imaginar, ainda olhou para o outro e fez, ó para aí que besta. Gastou mais tempo, mais esforço para construir, podia fazer aqui, ó. Muito melhor, mais rápido e está aqui de pé. Então, irmãos, a gente precisa ter o cuidado de olhar para a nossa vida e avaliar a nossa vida diante de Deus, não somente pensando se a casa está de pé, porque ela pode estar. Mesmo tendo sido construída sem seguir as instruções do Senhor, ela pode estar de pé, pode estar dando tudo certo na sua vida. As coisas acontecendo como você sempre sonhou e esperou. Isso não quer dizer que você seguiu as instruções do Senhor. A tempestade virá. Aí sim, você vai ver se valeu a pena construir desconsiderando as instruções do mestre. E essa tempestade, ela não é somente um momento de dificuldade na vida, não. Inclui. Os momentos de provação testam a estabilidade daquilo que a gente está construindo. Mas Jesus está indo além aqui. Jesus falou há pouco, se você depois ler, você esteve aqui pela manhã, de um momento que ele chama de aquele dia, em que ele vai tratar de algumas pessoas que chamavam ele de Senhor, mas que não apresentavam a ele o que eles construíram, o que eles realizaram, e vão descobrir naquele momento que nunca viveram verdadeiramente debaixo do seu governo. Jesus nunca os conheceu. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês. Jesus, quando está falando do dia da tempestade aqui, ele também está apontando para esse dia. É o dia que vai chegar, o fim. Que você querendo ou não, você acreditando ou não, você concordando ou não, você seguindo ou não as instruções, você vai enfrentar. Lhe garanto. E quando vier aquele dia, não vai ser possível voltar ao início da obra e começar a cavar de novo antes que os rios transbordem. Já transbordou. Não vai ter como lançar um fundamento novo quando a casa estiver caindo. Já está ruindo. E é por isso que Jesus nos fala agora. Enquanto nós ainda estamos construindo. Enquanto nós ainda podemos ouvi-lo, podemos reconsiderar o que temos feito, podemos nos arrepender, mudar de direção, refazer os alicerces, reconstruir. Nós estamos sempre construindo, mas nós não construiremos para sempre. Vai chegar o dia em que isso não será mais possível, que a construção estará concluída e vai ser colocada à prova. Não tenha dúvida disso. Encerrando, eu lhe deixo
Mais uma vez a pergunta. Não é simplesmente se você tem ouvido Jesus, se tem se interessado por Jesus, se você acha maravilhoso tudo o que Jesus diz, faz, fez, fará, mas se você tem permitido que as palavras dele governem a sua vida. Se você tem se interessado de fato por isso. Se você quer seguir as instruções do Senhor, quer jogar fora seu caderninho de instruções próprias que você mesmo criou e se entregar ao Mestre, construir de acordo com o que ele ensina, da forma como ele ensina, ainda que lhe cause esforço, trabalho, ainda que você tenha que cavar fundo, enquanto você vê os outros sem cavar, levantando edifícios imensos diante de você. Lindos, maravilhosos, reluzentes, palácios. Enquanto você ainda está ali cavando, cavando e cavando. É só aparência. Não se deixe atrair por isso também. E abandonar o fundamento por conta disso. E eu queria que você saísse dessa noite aqui com um compromisso sincero com Jesus. Ainda que você tenha muito tempo de igreja. Ainda que você tenha uma longa caminhada ouvindo Jesus. Que você saia daqui hoje com um compromisso sincero de eu não quero só ouvir mais. Eu reconheço. Eu estava ouvindo, mas estava fazendo do meu jeito. Eu estava ouvindo, mas eu desconsiderei as instruções do Senhor. Porque elas me custavam. Saia daqui com esse compromisso genuíno. Mas se você já foi longe demais e já ergueu seus próprios palácios, talvez lhe custe ainda mais. Mas peça que o Senhor destrua seus castelinhos de areia, que você acha que são palácios. E passe a fundamentar a sua vida nesse alicerce firme, que é a palavra do nosso Deus. Reconhecer Jesus de verdade, conhecer Jesus de verdade, não é somente concordar com Ele. Esqueça essa ideia. É se render a Ele, ao ponto de obedecê-lo, haja o que houver. E talvez lhe pareça custar muito no começo, mas deixa eu te dizer, vai chegar uma hora que é tão bom, que você vai ficar feliz porque você disse não a você mesmo. Que você vai abrir mão de coisas que você planejou, sonhou, que estava lá nas suas instruções. E que vai doer, mas depois você vai olhar lá na frente e você vai dizer: foi tão bom. Obrigado, Senhor. Eu não construí na areia. É tão bom estar na rocha firme, eterna, construindo sobre o que realmente tem valor. Não tenha dúvida nenhuma disso. A gente vai cantar uma música agora que vai falar sobre conhecer a Deus, a Jesus e prosseguir em conhecê-lo. E eu queria que você cantasse de fato como uma oração, como toda música num culto deve ser. Mas traga de fato para dentro do seu coração isso. E a partir de hoje, saia daqui
sem aquelas crises de ausência que a gente tem, se esquecendo de tudo que a gente ouviu. Saia daqui pronto para colocar em prática o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos ensinou. Considere de verdade as palavras de Jesus, ame as palavras de Jesus. Irmãos, antes da gente cantar, eu estou aqui com algo no coração que eu não posso deixar de falar, que não estava nos planos, mas sabe o que é? Às vezes, a gente que já é crente há muito tempo, simplesmente se acostuma com tudo isso. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, muito, muito. Um dia eu vou escrever um livro só sobre lições do filho, um livro pequeno, livro devocional, alguma coisa, só sobre lições na parábola do filho pródigo. Mas tem uma lição que fala muito ao meu coração. Não sei se você lembra a parábola do filho pródigo, mas é aquela parábola onde o filho, ele vira para o pai e diz: pai, ó, eu coloquei outras palavras, você morreu para mim, eu quero ir embora, me dá logo a minha parte da herança. E o pai dá a herança e ele vai embora. Ele vive uma vida dissoluta. E então um dia ele cai em si e volta para a casa do pai. E o pai o recebe, o perdoa, lhe dá novas vestes, lhe limpa, lhe dá um recomeço. Mas tem uma coisa que sempre falou comigo de forma muito especial, sabe o que é? Por que aquele filho saiu de casa? Eu fico olhando e ele estava na casa do pai. O pai é Deus na parábola, tá? Ele estava na casa do pai. Dividia a mesa com o pai. Dividia os dias com o pai. E mesmo assim ele quis sair de casa. Ele conhecia o pai, sabia quem era. Mas quis construir uma vida longe do pai. Às vezes a gente é exatamente assim. A gente está na casa do pai há muito tempo. Que a gente não dá mais valor ao pai. A gente se acostuma com o pai. E o pai é só mais um na vida. A gente não ama a presença do pai. Não ama a instrução do pai. Não ama a comunhão com o pai. O pai e as coisas do pai é só um detalhe da vida. E sempre que eu penso nisso, eu me lembro de uma paráfrase que eu recebi, eu encontrei aqui enquanto eu falava, e eu queria ler encerrando esse momento aqui. Porque eu acho que uma das razões, não tenho como saber, não está no texto, mas uma das razões daquele filho sair da casa do pai, talvez tenha sido essa. Ele estava acostumado com o pai. Ele não dava mais valor ao pai. E o texto diz assim: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a ir à igreja e não ouvir Deus. E por não ouvirmos Deus, nos afastamos dele, da vida com ele. A gente se acostuma a chegar na igreja e só falar oi para as pessoas. E porque não falamos com pessoas que não conhecemos, nunca estabelecemos novos relacionamentos. Nos fechamos em nós mesmos, em panelinhas e impedimos que novas pessoas conheçam o Pai. A gente se acostuma a cantar, no coro ou no culto.
E porque a gente se acostuma a cantar, não pensamos mais na letra. E porque não pensamos mais na letra, cantamos sem viver o que afirmamos. A gente se acostuma com o sermão do pastor. E porque a gente se acostuma com o sermão, não faz mais diferença a palavra de Deus nas nossas vidas, ou prestar atenção, ou conversar, ou se distrair no celular, e deixamos de ser desafiados pela palavra. A gente se acostuma a carregar a Bíblia. A gente se acostuma a não compartilhar a fé sem que isto cause qualquer incômodo. A gente se acostuma a comer um pedacinho de pão e tomar um copinho de suco de uva uma vez por mês na igreja. E já nem lembramos mais por que precisamos fazer isso. A gente se acostuma a não exortar o irmão. A gente se acostuma a orar. E porque a gente se acostuma a orar, nossas orações se tornam repetições. E porque nossas orações deixam de ser orações, elas deixam de produzir efeito em nossas vidas. A gente se acostuma a ser crente. E porque a gente se acostuma a ser crente, fica mais fácil deixar a vida passar. A gente se acostuma a ser crente, mas Deus não se acostuma com isso. E porque Deus não se acostuma com o fato da gente ser crente, é que dá para ter esperança e pedir a Ele um avivamento para sair dessa vidinha de costumes. E porque é possível que Deus mande um avivamento, é que a gente não deve se acostumar com a oração, com a Bíblia, com a igreja, com os sermões, com a palavra, com os grupos, com tudo aquilo que vem do céu. Nós temos costumes e nos acostumamos com eles. Deus tem ações. E quando permitimos Ele agir em nossas vidas, não dá para se acostumar com isso. Meu irmão, eu encerro dizendo isso, porque talvez você se encontre dessa forma. E você está construindo sobre outros alicerces por conta disso. Você se acostumou com o pai e já não ouve o pai, já não se importa com o pai e com as coisas do pai. E as coisas do pai viraram um fardo. Aquele chama que você tinha um dia no começo, aquele amor, aquela paixão em servi-lo, em se dedicar a Ele, à missão, ao ministério, em ter a sua vida nas mãos dEle, para a glória dEle, ter sua casa rendida a Ele. Talvez aquilo que existia lá no começo não existe mais. Porque essas coisas foram deixando de ter valor na sua vida. Porque você se acostumou com tudo isso. Porque você se deslumbrou com outras coisas. E começou a construir castelos sobre a areia. Mas Deus te chama para perto dele mais uma vez. Então ore a Ele pedindo que Ele restaure a sua vida, o seu ânimo, o seu relacionamento com Ele. E se você tem construído, por outro lado, tudo errado até agora, mas hoje você percebe, ainda é tempo de reconstruir. Não tenha dúvida nenhuma disso. E Deus vai estar com você nessa construção. Agora vai ser diferente. Peça a Ele que Ele limpe o terreno. Ele ajude agora a lançar a vida nos fundamentos corretos. Queira conhecê-lo cada vez mais e se aprofundar nesse conhecimento.